Estamos de volta e a gente tira mais dúvidas sobre prevenção a afogamentos com o instrutor de bombeiros civis, Carlos David. Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Estou à disposição, Larissa. Boa noite. Boa noite. Carlos, a ONG Criança Segura tem um amplo estudo sobre afogamentos, formas de prevenção, e eles citam lá que com 2 minutos submersa, a criança já perde a consciência. E nós vimos na reportagem aquelas crianças durante a aula de natação, aprendendo a se virar na piscina, mas não significa que mesmo que a criança tenha familiaridade com a água, ela possa ficar sem supervisão, porque por 2 minutos ela pode vir a se afogar. Ela tem que estar sob supervisão, porque o procedimento dela fazer a apneia e voltar é uma oportunidade que ela dá ao adulto que se distraiu. Então, aquelas crianças que se preparam, como a gente viu que fazem a aula, na verdade elas estão aumentando o tempo até que o adulto chegue até a piscina para resgatá-las. É importante que toda criança saiba nadar para dar ao adulto mais tempo se ele se distrai na observação. Quando ela nada e se afasta, ela segura na borda e também consegue esperar o adulto dar continuidade ao procedimento. Mesmo aqueles pais que falam, meu filho é um peixinho, sabe nadar muito bem, ele não deve ficar sozinho então, hipótese alguma? Não, porque pode ocorrer outras causas. Algum mal súbito ou um acidente com borda de piscina pode levar a criança ao afogamento. Se ela tiver uma inconsciência ou um cansaço, ela vai se afogar. E uma criança com boia dentro da piscina, é uma criança segura? Ela pode ficar sozinha ou nem nesses casos? Nunca a criança deve estar sozinha. A boia falha, a própria criança pode fazer um mau uso da boia, ou a boia pode manter ela numa posição desconfortável e ela também pode abusar por estar com a boia. E tem uma boia que seja mais indicada, a de bracinho, a de cintura? Nos primeiros anos, a boia de braço, porque ela mantém a cabeça fora d'água em qualquer situação. Mas, com o tempo, pode falhar. E a criança, quando ela começa a se afogar, ela dá alguns sinais, ou ela pode estar muito quietinha dentro da piscina e o adulto nem perceber que ela está começando a se afogar? A criança pode não dar imediatamente sinais de que está passando por uma situação de emergência, porque ela não tem noção que está em perigo. Até porque a criança, ela abusa. Mas o adulto que conhece bem seu filho, ele sabe ler um comportamento diferente, é um sinal que ele dá ao pai. Deve ser imediatamente se retirar da piscina. Em caso de dúvida, sempre retire da água. E no caso de perceber que a criança começou a se afogar, qual que é o procedimento então? Retirou da piscina, o que deve ser observado? Imediatamente retirar da piscina. Se a criança estiver consciente e tossindo, provavelmente ela não passou por uma situação ainda mais aversiva. Se ela estiver em consciência, ela precisa de procedimentos. Procedimentos que os pais devem aprender em cursos de primeiros socorros para esses casos. Respiração boca a boca. Análise primária, respiração boca a boca e levar a vítima até o atendimento médico. Mesmo que a criança esteja bem, precisa ser levada ao atendimento médico. Levar ou chamar um resgate? Tem alguma indicação do que seja melhor? Há casos e casos. Dependendo da falta de disponibilidade dos pais para levar até o atendimento médico, chama-se o resgate. A criança precisa ser atendida. Esse mesmo estudo da ONG Criança Segura diz que até os 4 anos, como as crianças têm a cabeça até mais pesada que o resto do corpo, elas têm dificuldade de se levantar quando caem e que por isso as crianças podem se afogar mesmo no raso. E o Carlos me explicava que sim, que isso é muito frequente até em cidades grandes, não afogamentos dentro do banheiro, dentro do vaso sanitário, por exemplo. Sim, qualquer recipiente com água que a criança se dobre para brincar e apoie a barriga, ela vai se transformar num pêndulo. Ela vai estar com a cabeça dentro d'água, se agitando, não consegue voltar. Os pés estão fora do chão e não consegue dar o apoio. Ela se cansa, entra em consciência, pode se afogar já nesse período, ou voltar à consciência e aspirar água por falta de um socorro de alguém. Então não precisa de muita água para ter o afogamento? Não precisa. Afogamento é sempre líquido nos pulmões. Pode ser num vaso sanitário, num tanque, pode ser numa piscina rasa. Tendo a presença de água, há crianças que se afogam até tomando água numa mangueira. Nossa, até tomando água numa mangueira? Sim. Quem tem criança em casa, então, tem que ficar muito atento. Balde com água, não deixar ao alcance da criança, portas de banheiro fechadas. Sim, portas de banheiro fechado. Mas criança é supervisão constante.
E tem uma outra situação também que você me relatou, né, Carlos? No caso de mães que dão banho nas crianças na banheira e por alguns instantes se descuidam, né? Acontece muitas vezes. A banheira próximo do berço aberto ou próximo da cama, a mãe tira a criança da banheira, vai até atender um telefone ou pegar uma roupa, a criança rola, cai na banheira e se afoga na própria banheira de banho. É questão de segundos. Segundos. A gente focou bastante na segurança das crianças, que tem muitos detalhes, mas falando um pouquinho em relação aos afogamentos em adultos, qual que é o maior risco? É aquela combinação de bebida e o adulto que vai nadar em rio, por exemplo? São vários fatores. O abuso, achar que é um grande nadador e além da área segura. A bebida, ela tira da pessoa esse bom julgamento e ela também se arrisca. O exibicionismo e as competições que amigos fazem entre amigos e, principalmente, nadar em lugares desconhecidos e lugares que são desprovidos de qualquer serviço de segurança, como o caso da presença dos bombeiros militares, de guarda-vidas, de alguma equipe de emergência. Aqui em Bauru a gente tem casos com muita frequência na Lagoa da Quinta da Bela Olinda. As pessoas vão nadar, desconhecem a profundidade, na verdade elas nem deveriam estar lá então. Não, porque quando você nada de águas rasas para águas mais profundas, o corpo fica mais leve e é mais fácil avançar, mas o corpo perde energia e se cansa. Quando isso acontece, o corpo fica mais pesado. A pessoa entra em um processo de estresse, gasta oxigênio. Grita por socorro, gasta oxigênio. O corpo se esvazia daquelas boias naturais e afunda. E é um local que não tem recursos, inclusive tem indicação de que lá é inapropriado para o banho, né? Todo lugar que tem placa que proíbe banho não deve ser usado para diversão. Tá certo, Carlos. Muito obrigada por suas orientações aqui. Eu que agradeço.